eu tive, como coloquei para vocês, a oportunidade de ver algumas coisas, eu não diria quase que, mas em momentos foram ao vivo. Então, vejam bem, nós estávamos aqui em Chernobyl, 1986. Bom, isto aqui é este livro aqui. Esse livro ele foi escrito por um senhor chamado Victor Sebastiani, e ele é inglês. E isso aqui, ele coloca o que se chama, aqui, no caso, ele coloca assim, a Revolução de 89, a queda do Império Soviético. O que ele fez aqui nesse livro, esse livro eu tenho ele de bastante tempo, e sempre são aquelas coisas estranhas que eu digo, aqui no Brasil nós somos muito atrasados, né? Espero que agora com a internet fique diferente, mas esse livro é de 89, foi publicado 10 anos aqui no Brasil, né? Eu já tinha lido em outro idioma, mas esse eu tenho a edição brasileira. Bom, o que tem aqui? Vejam bem, eu tentei fazer uma coisa, porque eu tenho conversado com muitas pessoas, e as pessoas têm umas que têm medo, outras que acham que é bobagem, outras que é estupidez, outras não se interessam pela guerra que está acontecendo, só que na realidade está acontecendo. Isso está acontecendo. Bom, eu prefiro saber o que está acontecendo que ficar na ignorância. Então, começando pelo 89, Chernobyl foi 86. Aí, no caso, à medida que a gente vai passando, em 1983, eu tinha estado lá, como eu coloquei para vocês, fazendo o estágio, né, naquele dito laboratório, e passaram-se uns anos, mas eu sempre em contato com aquelas pessoas, e quando eu cheguei lá em 83, a sensação que dava é que aquilo estava fervendo já. Ir para perto do muro, aquela coisa toda, era uma coisa interessante, a gente sentia eletricidade no ar, das pessoas que estavam meio que presas de um lado, outras presas do outro. Total que passaram-se alguns anos, meu filho nasceu, bonito, aquela coisa toda, e esse casal, lá por meados, começo do ano já de 89, a gente se correspondia, não tanto como e-mail agora, mas telefonávamos e tudo, e eles me colocaram que o rapaz era espanhol e a moça era daqui do Brasil, e ela conservava ainda alguma coisa de português, apesar de falar alemão lá, e ela disse, Fátima, eu acho bom tu vir porque a coisa está pegando fogo. Bom, o que a coisa está pegando fogo? A coisa está pegando fogo, e vejam bem, eu tinha estado lá em 83, e aí em 89 a doutora Fátima já estava com o filhinho criado, aquela coisa toda, pegou uma passagem e se foi para lá, né? Se foi para lá para ficar lá um tempo, teoricamente, estudando, aquela coisa toda, mas, na realidade, o que me chamou mais atenção era aquilo que eles estavam me dizendo. Então, vejam bem, eles moravam em Munique e a questão toda acontecia em Berlim, né? Aí, isso aqui que eu coloquei aqui, como eu falei para vocês, aqui está no livro todo. Só que, veja bem, nós estávamos, no caso, agora ali já 89, aí esse livro ali, ele coloca o seguinte, eu estou resumindo um capítulo de 30 páginas mais ou menos. Ele coloca, a primeira fissura no muro, o muro, aquela cortina de ferro, ocorreu em maio de 89, quando os húngaros cortaram a cerca de arame farpado na fronteira deles com outros países. Então, vejam bem, o que eu estou falando é de 1989. Aí ele fala o seguinte, no verão seguinte, o Solidariedade venceu as eleições contra todos os prognósticos. Eu me lembro nessa época, o Leixo Valença, toda uma série de coisas, mas aí as pessoas começaram, sei lá, quem se interessava realmente, nós começamos a respirar com mais alegria. E aí, no caso, já depois de 83, eu já estava lá na Europa, aí nesse momento eu já tinha ido para lá. Estava, como eu falei para vocês, em Munique. Veio então a fuga dos alemães orientais através da Hungria em direção ao Ocidente. Aquilo começou a acontecer assim, era estranho, porque era na televisão, todo mundo, como se eles quisessem fugir do inferno para vir para algum lugar que fosse menos pior. Bom, aí tem um momento que, vejam bem,
A crise alcançou tal proporção, a pressão era tanta que em novembro o muro caiu. Só que uma semana antes, eu e os meus amigos, esse casal, nós tínhamos ido para Berlim. E, no caso, nesses momentos da queda do muro, eu sempre digo que se tem algumas coisas que a gente fica feliz na vida, tem gente que quando compra um carro, aquela coisa toda, eu fiquei feliz de estar lá presente, porque ver a expressão das pessoas, a alegria, enfim, tudo aquilo que significava a tal da famosa liberdade, que aqui diziam que a gente não tinha, mas a gente até tinha, aí o muro caiu. Bom, quando o muro caiu, isso aí foi no fim de semana praticamente, e aí o que aconteceu? Foi aquela história de quando a gente brinca com aquelas pedrinhas ou com cartas, ou as pedrinhas, as pequenas que se joga, diz assim, no mesmo dia que caiu ali, Zhivkov, que governava a Bulgária, mais ou menos há 35 anos, foi deposto num golpe de Estado. Então, veja bem, é como se fosse uma reação em cadeia. A Tchecoslováquia foi chamada e foi tomada por uma coisa chamada Revolução de Veludo. Essa Revolução de Veludo, eu não estava lá, mas eu vi na Alemanha, na televisão, aquela coisa toda. Ela foi mais que uma revolução. Aqui, esse senhor aí, ele diz assim, que essa Revolução de Veludo foi a mais alegre, a mais extraordinária de todas, porque ela foi caracterizada pela música e não pela política. Isso aqui nós estamos no meio da cascata. Aí eles colocam o seguinte, então em 89 ainda, tudo aconteceu de forma inteiramente pacífica, exceto num lugar que eles cifram ali, onde o líder comunista, Nicolau Ceausescu, estava disposto a manter o poder, mas não manteve não. Foi pouco tempo e ele acabou saindo. Então vejam bem, isso aqui seria o que se chama a Revolução de 89, né? E a capa desse livro, onde ele explica todos esses detalhes que eu coloquei para vocês. Bom, se vocês me perguntarem por que está falando isso, bom, eu estou falando isso porque agora os jornais, os editoriais, enfim, tudo que é coisa, eu leio jornais em outros idiomas, aquilo, todo mundo fala da Ucrânia, todo mundo fala da Rússia, todo mundo fala disso tudo, só que eu quis colocar algumas origens disso aí. Então, vamos a uma segunda parte agora. Isso aqui foi a Revolução. Só que eu vou querer falar de alguns homens que aconteceram. Isso aqui da queda do Império Soviético, depois eu vou pedir para as pessoas que providenciam os vídeos e tudo, eu vou entregar esses mapas, porque esses mapas eu tirei de vários locais. Então vejam bem, se vocês olharem isto aqui agora, aquilo que tem em vermelho aqui, agora nós estamos falando da transição, de repente ali foi como uma cascata, que eles falam, uma cascata de liberação. Então, isso aqui, que era tudo deles, teoricamente, em questão de uma semana passou a ser independente. Então, aqui nós temos já nesse mapa, mostrando os outros que se libertaram da Rússia na época, realmente liberdade, porque dava para ver que o que acontecia do outro lado era uma forma de escravidão ou de controle. Aí eles têm aqui a colocação e os novos países, e agora nós já estamos, digamos assim, aqui está vendo a tal da briga, mas isso aqui é 2022, né? Já temos isso aqui, só que tem gente que quer voltar atrás, tem gente que quer engolir de novo, né? Aí tem isso aqui que eu coloquei, se vocês forem ver, aqui dá para ver bem direitinho, a Rússia, esses países aqui, todos eles pertenciam à Rússia, e que agora, aí o que estaria acontecendo? Bom, talvez seja apenas a Ucrânia, talvez seja vários outros, mas de qualquer forma, isso já pode ser chamado de ação e reação, ou de reação e contra-reação, porque tomaram no tempo dos como é que se chama? Dos nazistas, aquela coisa. Mas esses países, eu penso que essas pessoas devem se sentir muito mal, porque sempre tem alguém querendo passar por cima ou bombardear. Bom, aí nós temos a atual Rússia, e isso aqui que eu fiz agora, eu quis fazer uma coisa mais no sentido, sei lá, didático. Olhem aqui, aqui nós temos a Ucrânia, tá?
aquela coisa que eu comecei a falar para vocês seria basicamente nesse lugarzinho aqui, e que fala que era perto da fronteira com Belarus. Aí Belarus era aquele outro país que dizem que é a Rússia branca, né? Então, se por eventualidade eu for olhar aqui, praticamente aqui está a Ucrânia e aqui está esse tal de Belarus. Então, aqui nessa fronteira é que tinha a usina de Chernobyl, que existe até hoje, vai existir muitos anos, e uma estatística agora, eu andei pesquisando, uma estatística de antes e depois de Chernobyl ali. Havia, de cada 1.000 pessoas, 27 crianças que nasciam ali e seriam portadoras de câncer posteriormente. Atualmente, quem nasce ali, mais ou menos de 380 a 390 já nascem e morrem antes dos 5 anos de câncer, né? Então, na realidade, por que eles dizem que isso aí são catástrofes? A catástrofe é uma coisa que acontece hoje, mas daqui 30, 40, 50, 60 anos, eu ainda vou estar sofrendo os resultados disso aí. E este mapa, depois o pessoal também vai colocar no vídeo, e hoje em dia nós temos isso aqui, que o senhor Putin está atrapalhando. Nós temos a Ucrânia, Kiev, temos Belarus. Então, isso é um mapa de hoje que, de repente, pode não ser o mapa de hoje, talvez seja o mapa de ontem, né? Mas, de toda forma, para que as pessoas fiquem um pouco mais inteiradas do que está acontecendo, e se vocês me perguntarem um pouco mais inteiradas, ali falou que era um dos maiores desastres do século XX, aquela coisa toda. Aí foi uma usina, uma. E se resolverem estourar umas 4, 5, né? Aí não vai ser uma usina, aí vai ser uma poeira cinzenta, e eu nem vou colocar o que significaria isso aí, porque eu acho prematuro. Mas, de qualquer forma, hoje em dia nós temos bem direitinho, Chernobyl e Kiev são praticamente vizinhos, né? E naquela época, eu me lembro quando era passava, quando falaram Chernobyl, não sei o quê, para mim Chernobyl era aqui na Rússia, lá na Rússia. Na realidade não era lá na Rússia, era ali na Ucrânia, né? E eu só queria fazer um comentário agora. Depois o pessoal, eu estou avisando, porque eu quis trazer esse material. Isso aqui tem os líderes da Rússia de 1917, rapidinho até agora. O que eu não conheci foi Lenin. O que eu vi nos jornais e nos filmes, cinema, aquela coisa toda, foi Stalin. Eu nasci em 47 e ele morreu em 53. Só que eu sou de uma família de adultos, todo mundo fala de política, e eu me lembro perfeitamente que ele era visto como se fosse um demônio. Na realidade, acredito eu que tinha. Aí aparece a Nikita Khrushchev. Aqui tem as fotografias deles, e é interessante, a partir de Stalin, aparece o Nikita. O Nikita é um velhinho bonachão. Ele parece, digamos assim, quase que se botasse barba, Papai Noel. Aí o seguinte é Brezhnev. Esse aí vai até 82. Também ele tinha o rosto, ele tinha problemas de suprarrenal e ele era também um velho. Porque quando saiu Stalin, foram sucedendo os companheiros dele. Aí tem um detalhe que depois eu vou chamar a atenção, que eu acho importante. Depois veio Andropov, que tinha problema renal. Depois o Konstantin Chernenko, ele ficou 1 ano no poder. Ele praticamente também fazia hemodiálise, ele governava fazendo hemodiálise. Aí veio o Gorbachev. Bom, quando veio o Gorbachev, todo mundo se apaixonou por ele. Porque, de uma certa forma, esse cavalheiro, ele queria liberar, ele queria que as coisas fossem mais ocidentais, e realmente ele foi uma pessoa que teve uma valência no Ocidente muito boa. Depois dele veio um cavalheiro chamado Boris Yeltsin, e esse aí também durou pouco, porque também era companheiro de Stalin, ou seja, eram todos idosos. O mais jovem que apareceu nessa época foi Gorbachev. E agora vocês têm um cavalheiro, ele até é bastante interessante. Ele assumiu a presidência da Rússia em 31 de dezembro de 99.
Ou seja, o século XXI até agora é dele. E ele coloca, digamos assim, uma série de coisas na biografia dele. Na biografia existem críticas que na vida dele ele tenha feito o massacre de crianças, etc, etc, etc. Bom, isso aí que eu falei para vocês são coisas que estão acontecendo agora. Só que aí, eu já estou praticamente encerrando, eu só vou fazer uma colocação que me passa muito pela cabeça. Veja bem, eu sou o Putin, tá? E eu assassinei ou matei, ou seja lá o que for, uma mulher grávida numa maternidade, crianças na rua, crianças pequenas, aquela coisa toda. Se eu for fazer um exame psiquiátrico nele, aquela coisa toda, ele vai ser colocado como um psicopata, alguma coisa totalmente fora do normal. E aí, isso aqui, no meu tempo se chamava de minhoca. Agora se chama raciocínio filosófico, sei lá o que se chama. Mas isso aqui é assim, ó. Aqui, essa parte eu não vou discutir, mas vou discutir isso aqui. Se por eventualidade a Semana Internacional da Mulher, na grande maioria do mundo, houve uma liberação, a ideia de liberalizar o aborto. Tá? Aí eu pergunto o seguinte, se isso é uma minhoca minha, e se as pessoas quiserem ficar bravas comigo, bom, todo mundo pode ter minhoca, né? Minhoca, pensamentos que preocupam. Se por eventualidade eu fizer um aborto de uma criança até 9 meses, não se faz, mas de repente até dá em algumas circunstâncias trágicas, mas se uma criança antes de nascer, ela for, vamos dizer assim, não vou dizer matada, nem assassinada, mas tudo bem, vão acabar com aquela criança. Aí se eu pegar a mesma criança com 1 ano de idade, com 1 mês de idade num berçário e matar, eu vou ser a serial killer do ano. Vou sair em tudo que é noticioso. Então eu queria saber se as pessoas pensam, eu não consigo entender a diferença. Eu não consigo entender como é que o nenê aqui na minha barriga, com 4, 5 meses, que está bem pior que aquele que está no berço, porque alguém pode defender, aquele lá eu quero liberdade para matar. Agora, eu me mato e mato os outros se quiserem matar meu filho. Qual é a diferença dos filhos? Eu não entendo. Então, quando o seu Putin está aqui no mundo e falam dele, eu falo mal dele. Mas se vocês me perguntarem para uma pessoa, já vou terminar de falar, mas eu tenho 48 anos de consultório e eu vou fazer bodas de ouro de médica. E ainda hoje eu me pergunto isso. Como é que isso é assim? De onde é que saiu esse raciocínio de que até ali é livre, e já tem muitos lugares no mundo que é livre, e até que ponto, a partir daí, eu sou uma assassina, sei lá, que tipo de pessoa. Então, eu queria que vocês me desculpassem hoje, tá? Às vezes, eu gosto de falar bobagem, contar história, aquela coisa toda. Hoje, eu estava com vontade de falar a verdade, não que eu não fale sempre a verdade, mas vontade de falar a verdade e trazer isso aqui para vocês, esses livros. Por que eu trouxe esses livros aqui? Porque eu li os dois. E hoje eu fiquei sabendo, através de uma pessoa, que a questão de parte de livros estão sendo colocados e, se não são usados, eles são queimados, né? Então, voltamos para a Inquisição. Então, muito obrigada pela gentileza de vocês. Se quiserem colocar as opiniões, enfim, o que quiserem falar, eu estou à disposição. Gostaria muito que vocês pensassem no assunto e, mesmo que não falem comigo, que vocês organizem a cabeça de vocês. Obrigado.